Quando a gente olha para Gálatas 4, depois de toda essa explanação sobre a história de Jerusalém, não há muito mais o que completar. Ficou claro que Jerusalém gera para a escravidão, essa Jerusalém histórica. Enquanto não disser bendito é aquele que vem em nome do Senhor, gerará para a escravidão, como toda e qualquer outra instituição que pretenda ser uma Jerusalém espiritual para qualquer grupo de pessoas, assim como a igreja prédio pretende ser uma Jerusalém espiritual para as pessoas, o Vaticano pretende ser uma Jerusalém do cristianismo para a cristandade, ou as denominações pretendem ser as Jerusaléns para aquele povo, mas a síndrome de Jerusalém, gerando para a escravidão, está presente o tempo todo. Isso é um espírito, não é uma geografia vinculada apenas à cidade de Jerusalém. Por isso Paulo disse que era uma alegoria, e aplicou aquela alegoria a pessoas que estavam vivendo na Galácia, tanto a judeus que tinham a ideia fixada, presa a Jerusalém, em relação a cuja realidade espiritual lhe trazia essa denúncia, como pessoas que eram gentílicas, pagãs, que não tinham nada a ver com o judaísmo, mas que já estavam ficando com aquela cabeça amuralhada da escrava Agar, das disputas, do ciúme, do crescimento pela carne, da resolução não pela fé, mas pela ação humana, que é o que a gente vê acontecendo e desgraçando tudo que se tornou movimento espiritual da Jerusalém que gera para a escravidão, do espírito de Agar sobre nós, não só sobre os judeus e Jerusalém, mas sobre a igreja, a cristandade, para todo lado. Ora, a gente olha para isso, e eu estava aqui observando as fases de Abraão em relação ao seu engano, tomando tudo ainda no mesmo espírito alegórico de Gálatas 4, olhando com o mesmo olhar alegórico para Abraão, Sara, Isaac, Agar e o que aconteceu. Ora, você tem o Abraão que recebeu uma promessa que não se cumpre, na esperança de ter um filho com a mulher dele, a Sara. Aí quando já vai chegando na época em que a broxice está batendo, a própria Sara já perdendo a vitalidade reprodutiva e vendo que não geraria, aí surge aquela ideia de vamos fazer um arranjo de proveta com a concubina, com a Agar, que vai te dar filhos. Ela é jovem, é fértil, é forte, e os filhos serão meus. Aí já é quando o cartório entra na história. A natureza é uma, o filho é dele com Agar, mas o cartório, a instituição, tenta resolver um problema de Deus com uma institucionalização. Humana. Uma institucionalização, a gente dá conta. Que é a carne que a gente vê, a carnalidade que a gente vê a religião fazendo o tempo todo. Usando esse expediente de Sara e de Abraão, desesperançados da promessa do Evangelho, para criar os seus arranjos, que nada mais é, porque toda a estruturação religiosa que a gente vê é arranjo de Sara com Abraão, para resolver o problema da infertilidade espiritual do povo, da igreja, pela falta de esperança, de promessa, de evangelho. É o que a gente vê por aí, para todo lado. Ainda na mesma linha metafórica, você vê outros que já não estão nessa, de pensarem com as categorias de Sara, de dizer, não, a gente usa todo esse meio, todos esses marketings, todas essas estratégias, todos esses mecanismos de convencimento, mas isso é para a glória de Deus, e vira todo mundo filho de Sara com Abraão pelo cartório. Depois que a gente batizar, está todo mundo aqui dentro. Mas tem outros que dizem, não, isso aí é um híbrido, porque afinal de contas, basta que Agar comece a transar com Abraão, que depois que ela sentir que Abraão ejacula com prazer nela, e que ela tem prazer transando com Abraão, ela se sente mulher de Abraão. É fácil, é natural, é a psicologia de toda amante.
Por mais que a esposa esteja na porta da tenda abençoando a transa, querendo ter um filho daquele conluio. Virou meu homem, né? Mas a mulher existe. Bom, o que H entra aí nessa história e hoje para nós aqui, continuando essa metáfora? São aqueles que de fato encontraram a sua satisfação de superioridade, que foi o que Agar encontrou. Foi a sua emancipação de escrava para a esposa por esse vínculo. O que deu a ela a arrogância e o orgulho de pretender tomar o lugar da esposa original, que é o que a lei faz contra o evangelho o tempo todo, quando você começa a querer criar um híbrido entre o evangelho Abraão, que carrega a promessa de Deus. Quando a gente separa Abraão de Sara, fica só com um pedaço da promessa em Abraão, e a gente faz o nosso casamento, nosso conluio com a lei, quando a gente diz, por exemplo, que o fim da lei não é Cristo, que Cristo precisa da lei para nos santificar, assim como Abraão precisava de Agar para gerar um filho viável. Quando a gente começa a dizer que Cristo nos salvou da lei como uma condenação do passado, mas agora é a obediência à lei que nos santifica, a gente está no espírito de Agar o tempo todo. Como também a gente tem já um terceiro grupo, que é o grupo que entendeu, que discerniu, que já desistiu do arranjo de Sara com Abraão, de querer incorporar a carnalidade da presença de Agar no resultado final, dizendo: a gente consagra a Deus e dá tudo certo. A gente consagra. Também já desistiram da polarização de Agar, de dizer: o evangelho tem que ser um híbrido entre a mensagem de Jesus e o todo do Velho Testamento. O que é o híbrido Ismael da alma cristã. Ismael é o filho prevalente dominando a alma cristã no mundo inteiro, não é Isaac, o filho da promessa. Quem domina é o híbrido entre o Abraão da promessa e a Agar da lei, que é o cristão médio e prevalente no planeta. Mas tem um grupinho já pequeno. Tem um grupinho que já fez essa viagem toda e que diz o seguinte: não, eu só vou querer resultado da graça de Deus em mim se for o evangelho puro e simples do casamento original proposto por Deus entre Abraão e Sara. Do contrário, eu prefiro não ser do que ser o que não é. Já tem um grupo assim, já né, tem, graças a Deus, tem um grupo que só quer se for verdade, só quer se for evangelho, só quer se for o cumprimento da promessa, só quer se for Jesus puro e simples. Esse é o prosseguimento dessa parábola, dessa metáfora, de fato, aí de Gálatas 4, aplicada nas suas finalizações ao nosso cotidiano no século XXI, usando o mesmo espírito interpretativo.